E vem conferir a análise do 8º capítulo de Boruto to Blue Vortex. E o começo do 8º capítulo começa da mesma forma como o 7º terminou, com o Boruto conversando com o Mitsuki, falando que ele é o sol do Mitsuki. Só que agora a gente está vendo essa mesma conversa com uma outra visão, com a visão da Eida. E é uma visão interessante dessa história, porque ela vê o que está acontecendo, ela consegue perceber que o Boruto está falando com o Mitsuki sobre aquilo, mas a reação dela não é de automaticamente contar para o Kawaki. Na verdade, ela fala sobre aquilo, ela acha interessantíssimo o assunto, e quando ela volta, o Kawaki está questionando ela, perguntando cadê o Boruto e se ela consegue alcançar. E depois de um tempo, ela avisa que tanto o Boruto como o Mitsuki, que estava perto dele, estão na floresta e que ele vai ter que chegar até lá. Nesse ponto, o Kawaki e a Delta acabam saindo para ir atrás do Boruto. Nesse ponto tem uma outra discussão muito interessante, que é a Delta questionando o Kawaki, perguntando se ele sabe que em algum momento a Eida vai largar sua mão. E quando a Eida largar sua mão, vai ser exatamente esse é o momento onde ela provavelmente vai tentar matar ele. É uma discussão muito interessante, porque mostra como o Kawaki é alguém que está meio sozinho em toda essa batalha. Porque se você pegar todos os lados dessa batalha, você vai perceber que realmente o Kawaki ele tá sozinho. O lado da Eida não vai ficar do lado dela, o lado das pessoas da Vila da Folha, quando descobrirem a verdade, não vai ficar do lado dela, e obviamente os novos vilões da nova organização, vamos dizer assim, também não estão do lado dele, na verdade querem absorver ele. Então ele tá meio sozinho. Nesse ponto ele continua seguindo sua jornada para chegar até lá. Nesse ponto, quando ele tá tentando chegar até lá, ele tenta contactar diretamente o Hokage, que seria o Shikamaru. E nesse ponto o Shikamaru está conversando com o Boruto. Nessa breve última conversa que eles têm, o Shikamaru quer saber se o Boruto sabe algo sobre aquelas criaturas que estão transformando as pessoas em árvore. Ele fala que ele sabe muito pouco, só sabe que eles pegam o chakra das pessoas para poder ser o chakra sobre eles. E aí, isso também dá uma informação nova que a gente não sabia. A informação é, o planeta Terra está quase morto. O que falta para destruir o planeta Terra seria o Boruto e o Kawaki. Assim que esses novos vilões conseguirem pegar eles e absorver eles, esse vai ser o ponto onde a Terra inteira vai ser destruída. Essa é uma informação que a gente não sabia, e isso é interessante. Logo depois o Kawaki pede para conversar com ele, e eles começam a conversar. E aí ele pede para ter a localização do Boruto, ele passa a localização, mas já que o Boruto está ouvindo, ele sai lá de perto rapidamente. Nesse ponto o Kawaki chega lá e percebe que o Boruto não está mais lá, ele conseguiu fugir. E aí começa um questionamento. Como o Boruto sabia que o Kawaki estava chegando? Porque ele não colocou algo para realmente ter sua presença. Então seria que ele teve uma informação de fora? O que aconteceu? Nesse mesmo tempo, acontece um outro fator, que seria, o Mitsuki chega para conversar com a Eida. Ele conversa rapidamente com ela, e ele conversa um pouco sobre o questionamento da vida até agora. E você percebe que os dois estão tendo esse questionamento de para qual caminho eles estão indo, qual caminho seria certo. E agora, nesse mesmo tempo, vai começar a organização a fazer os seus movimentos. E aí é nesse ponto que o Ishiki vai fazer o que ele prometeu, que é ir atrás de Naruto Uzumaki para poder saber onde ele tá. E você percebe algo interessante sobre o clã que a gente não sabia. Essas criaturas que conseguem transformar as pessoas em árvores também servem como um transporte para eles. Então a partir daí eles entram num cubo, tanto o Ishiki como o Sasuke, e eles saem nessa criatura. Eles saem na frente da Vila da Folha. Quando eles chegam na frente da Vila da Folha, as pessoas rapidamente percebem a sua presença e informam o Ishiki e o Sasuke e o Tira estão dentro da vila. E eles falam que eles vão tentar achar o Naruto. Eles andam um pouco dentro da vila e todo mundo é alertado. A Sarada fica surpresa que seu pai tá lá, o Kawaki rapidamente com a Cold vai lá, e o Delta vai lá, e ao mesmo tempo você vê que o grupo meio que do Shikadai, da Himawari, também vão tentar parar ele. Nesse ponto eles entram numa livraria velha, sentem a presença do Naruto cada vez mais perto, e aí começa uma sequência de ação. Primeiro, Ishiki contra Kawaki, uma luta que acaba muito rápido porque o Ishiki é muito forte e ele praticamente destrói o Kawaki. Logo depois disso, acaba chegando realmente a Sarada e os outros integrantes para poder parar ele. Nesse ponto, cada vez mais o Ishiki fala que a presença do Naruto é cada vez mais perto e a Himawari aparece.
Quando a Himawari aparece, o Ishiki percebe que a presença que ele sentiu do Naruto está dentro da Himawari. E a partir daí, o capítulo se encerra. Só para terminar, falar o que eu acredito que seja sobre isso. É porque ele sentiu a presença do Uzumaki. A única pessoa que não tem a presença do Uzumaki, que não é a Himawari, é o Boruto. E ele não sabia que a Himawari existia. Então a partir daí, pode ser que ele use a Himawari realmente para poder pegar um chakra parecido. E o capítulo se encerra. Bom, agora falar um pouco sobre o capítulo em si. Achei um capítulo bem fraco, para falar a verdade. Eu acho que, mais uma vez, o autor de Boruto, eu acho que ele tem ideias boas, mas ele não é bom desenvolvendo essas ideias. Ele é bom nas ideias, ele tem uma arte até certo ponto interessante. Já reclamei das lutas dele, mas às vezes ele acerta bastante, às vezes ele erra, mas no modo geral, quando você percebe, você vê que ele anima bem os personagens, ele tenta copiar o máximo do traço do Kishimoto possível, colocando muitos elementos da sua obra própria, mas você sente que ele tenta trazer algo próprio, principalmente nos personagens novos. Mas você sente que ele tem boas ideias em relação ao novo grupo, alguns conceitos, como eles colocam personagens novos e velhos, isso eu gosto bastante. Mas quando você vai desenvolver a história, você vê que ele é muito ruim. Por exemplo, no ponto do Boruto contra o Mitsuki. Acabou a luta, poderia dar um respiro, mas não. Já que ele não sabe desenvolver a história, ele já quer fazer um choque logo em seguida. Então, logo depois, o Sasuke e o Ishiki já acabam chegando na vila. Logo depois já encontra a Himawari. Os capítulos nunca tem um tempo de respiro. E nunca tem um tempo para você sentir algo. Acontece tanta coisa ao mesmo tempo, e esse respiro faz tanta falta, que parece que nada no mangá de Boruto realmente tem uma consequência. Parece que você está lendo algo sem parar e em nenhum momento você realmente pensa no que está acontecendo, tem um tempo para absorver o que está acontecendo. Não, parece que uma coisa está acontecendo atrás da outra. Parece, foi o que eu falei já em outros capítulos, que o autor ele trabalha em cima do hype. Então ele quer que coisas aconteçam para as pessoas discutir sobre o capítulo e não sobre a qualidade da obra, é sobre o capítulo. Então nesse capítulo você vai discutir como que o Sasuke está na vila de novo, como a Himawari é o próximo alvo. No capítulo passado você vai discutir sobre a relação do Boruto com o Mitsuki e do Boruto com o Kawaki. Então a partir daí é isso que ele faz. Ele tenta fazer grandes momentos para virar discussões para durar até o próximo mês. Mas ele não consegue, porque a história não é cativante, a história não é envolvente. Então a partir daí o autor não consegue fazer com que tudo aquilo vire interessante. Boruto, Two Blue Vortex, tinha um potencial muito grande, mas com esse autor eu percebo que não vai muito para frente. Já tem tantas ideias e tantos conceitos interessantes que ele simplesmente joga de lado e não desenvolve. Ele não consegue o conceito básico de apresentar coisas interessantes, desenvolver essas coisas e fechar aquilo, como o próprio Kishimoto fazia nos seus arcos. O único arco que Kishimoto não faz isso é o arco da guerra, porque o arco era tão grande, era o final do Naruto, que acaba acontecendo de ter um acontecimento atrás do outro. Mas ali tudo bem, porque a maioria dos personagens já conhecia as histórias dele, já conhecia de onde eles vinham. Em Boruto Two Blue Vortex não é isso. Parece que é um autor que está desesperado para atrair um público novo, e a partir daí ele joga meio que no hype para não perder esse público. Parece que ele sabe que se ele fizer ele não tem capacidade de escrever, desenvolver bem uma história, então a partir daí, primeiro, as histórias são completamente repetitivas, a cada capítulo que passa de Boruto, você ouve a mesma explicação milhares e milhares de vezes, algo que acaba enjoando, e ainda por cima você vê que a história não é bem desenvolvida. De novo, parece que ele faz de tudo para ter um momento chocante para sempre prender o público. Sempre tem que ter aquela virada final para prender o público. Sabe o que parece? Aquelas séries que tinham 25 episódios e que às vezes episódios não levavam a nada. Você pensava, nossa, esse episódio foi horrível. Mas ele termina com um grande gancho com a volta de algum personagem ou com alguém morrendo e você pensa, agora eu tenho que assistir o próximo episódio porque eu quero saber o que vai acontecer a partir daqui. Boruto Blue Vortex é mais ou menos isso. O conteúdo de dentro da obra não tem nada, mas o final sempre é chocante ou tem alguma coisa chocante em algum ponto para você voltar semana que vem ou no mês que vem. Então aqui, mais um capítulo fraco de Boruto Blue Vortex. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Boruto Blue Vortex? Você está gostando do mangá até agora ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.